Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis, estejam felizes, estejam alegres. Pode até ser que tenha tido algum acontecimento, que você ficou triste, mas tudo passa, não é? Tudo nessa vida passa, as coisas boas ficam, as coisas ruins vêm e vão, não é? E o que tem que ficar de bom na nossa vida é tudo que é positivo, não é? Tudo que é maravilhoso para nós, tá bom? Então vamos assim hoje iniciar a nossa aula fazendo a nossa oração do Espírito Santo. Vamos lá acompanhando comigo a nossa oração do Espírito Santo de hoje, para que Deus possa se fazer presente, o Espírito Santo possa vir a transformar a vida de cada um de nós. Vamos sim, temos que rezar. Nunca rezar, orar é demais. Nunca. Quanto mais a gente reza, melhor a nossa vida fica. Quanto mais a gente ora, melhor a nossa vida fica. Tá certo? Então vamos lá. Diga aí comigo que eu sei que vocês sabem assim, ó, de cor. Certo? Então diga aí comigo. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Para que a gente possa ter uma quinta-feira cheia de bênçãos, cheia de coisas boas. Bom, então vamos hoje começar a nossa aula de português. Não é verdade? Vamos começar a nossa aula de português primeiro fazendo a nossa correção, né? Da página 13 até a nossa página 17. Isso mesmo, professora, foi da página 13 até a página 17. A página que a gente fez em casa, que foi a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas e a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Quem é que lembra ideia que é uma palavra monossílaba? Isso mesmo, a palavra que só tem uma sílaba. Quando essa uma sílaba ela for forte, a gente diz que ela é tônica, né? Ela bem acentuada, é tônica. Quando ela não for forte, ela for fraca, a gente diz que é átona. Isso mesmo, certo? Então vamos aqui começar na nossa página 13, onde diz o seguinte: observe a cena a seguir, leia a frase abaixo dela e responda as questões. Olha só. A mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadastro do tênis dela. Isso é a frase que tem abaixo. Contorne na frase acima as palavras monossílaba, aquelas palavras que só tem apenas uma sílaba, certo? Apenas aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba. Quais são as palavras aí que tem uma sílaba? Quais foi a palavra que você circulou? A, mãe, dá com acento, nó com acento, nu, NO sem acento e dó, DO sem acento. Essas aí são as palavras monossílabas. Aí ela quer saber todas as palavras monossílabas, ou com acento ou sem acento, tá bom? Aquelas que só possuem uma sílaba. Releia as palavras abaixo, retiradas da frase, depois liga a informação correta sobre o anúncio. Então vamos ver aí. Quais são dessas palavras monossílabas aí que são fracas? São essas que estão sem acento, o dá e o nó, certo? O dá e o nó são as fracas. E quais são as que são fortes? O nó com acento e o dá com acento. Aí você liga lá onde tem a palavra forte. Bom? Porque o acento nos dá uma ideia de que é tônica.
que é forte, tá bom? Na página 14 nós temos a segunda questão, né? Onde diz assim: as palavras monossílabas tônicas da e nó da frase da página anterior recebem acento gráfico. Veja a seguir outras palavras monossílabas tônicas. Outras palavras que são tônicas, pessoal, que estão aí nesse retângulo, né? Ó, lá, gás, ré, mês, ti, lis, dó, nós, tu, pus, réis, céus e sóis. Assinale com um X a alternativa correta a respeito das palavras monossílabas tônicas. Todas as palavras monossílabas tônicas, todas recebem acento gráfico ou nem todas recebem acento gráfico? Nem todas recebem acento gráfico. Você está vendo que tem umas palavras aí que elas são tônicas, mas não tem acento gráfico. É o caso da palavra tu, pus, ti, lis, certo? Quando você fala, você vê que a entonação delas é uma entonação forte, mas elas não recebem acento. Ou seja, nem todas as palavras monossílabas tônicas possuem acento, recebem acento. Ok? Entendido? Tudo bem. Então vamos continuar. Página 15. Pronuncie as palavras a seguir. Nós temos aqui várias palavras. Temos aqui amor, Belém, ninguém, sofá, cristal, patê, lilás, papéis, sutil, através, avós, escarcel, jardim, picolé, herói, paiol, maior, parabéns, luar, ali e chapéu. Isso são todas as palavras que tem aí nesse retângulo azul, certo? Assinale com X as alternativas que apresenta a classificação das palavras acima, de acordo com a posição da sílaba tônica, certo? De acordo com a posição da sílaba tônica. Essas palavras aí acima, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Elas são o quê? Oxítonas. Por que elas são oxítonas, professora? Porque elas possuem a última sílaba tônica a mais forte. Quando a última sílaba for a mais forte, a gente diz que ela é oxítona. Então aí todas essas palavras são oxítonas, tá bom? Todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico? Não! Assim como as monossílabas tônicas, certo? Que nem todas recebem acento gráfico, o mesmo acontece com as palavras oxítonas. A palavra mais forte tem que ser a última, mas nem toda palavra em que a última é a mais forte possui acento gráfico. Entendido? Muito bem. E na letra C? Qual é a terminação das palavras que receberam acento gráfico? Quando você observa essas palavras aí, quais foram as palavras que receberam acento gráfico que você viu aí? Foram a ou as, ou es, o ou os, em ou ens, ou eis, el ou els e oi ou ois. Então, as palavras que receberam acento gráfico aí nessa questão, elas têm essas terminações. Então, na letra C você coloca essas terminações. Entendido? Muito bem. Vamos agora para a página 16. Olha só, a nossa página 16, nós temos aí, observe o esquema a seguir. Temos aqui um poema, certo? Que diz o seguinte: sol e flor. Da cor do mel, um raio de sol. Da cor do céu, a flor tão só. Tão só eu vim, tão só eu sou. O raio e a flor ao pôr do sol.
Isso aqui só para a gente falar, para a gente imaginar, para a gente responder oralmente. A cena criada pelo poema ocorre em que momento do dia? Qual é o momento do dia? Entardecer do sol. Que cores vem à sua mente ao imaginar essa cena? Quais são as cores quando você imagina o entardecer do sol? Amarelo, laranja, não é? Leia 2 palavras monossílabas do poema que receberam acento e justifique por que elas foram acentuadas. Nós temos aí a palavra céu e a palavra sol. Por que a palavra céu foi acentuada? Porque ela é monossílaba terminada em ditongo. Certo? A palavra céu, monossílaba, céu, monossílaba terminada em ditongo. Monossílaba terminada em ditongo. E por que a palavra só recebeu acento? Por quê? Porque é monossílaba terminada em ó. Aí você vai falar. Monossílaba terminada em ó. Pronto. Certo? Essa é a explicação, né? Por que elas receberam acento. Entendido? Vamos agora para a nossa página 17. Na página 17 nós temos o poema que tem como título Maritaca. Maritaca. Olá, Maritaca, onde vai a senhorita? Tão dengosa, tão catita, vestido verde esmeralda. E esse ar de peralta? Colar de bolas, anel, penacho no chapéu, olhar cheio de mel, vai paquerando o papagaio. O que você achou desse poema? Você achou interessante? Você achou legal? Você achou sem graça? É só respostas oralmente. Contorne no poema as palavras que rimam entre si. Quais são as palavras aí que estão rimando? Que possuem as mesmas terminações, os sons iguais. Quais são? Senhorita, catita, esmeralda, peralta, anel, chapéu, o chapéu e mel. São as palavras que estão o quê? Rimando, certo? Nascer, releia estas palavras que rimam entre si com tônica sílaba tônica. Anel, qual a sílaba tônica? Anel, você demora mais aonde? Nel, aí você vai e circula o nel. Chapéu, você demora mais aonde? No péu, aí você vai e circula o péu, certo? Pontinho. Qual é a posição da sílaba tônica das 2 palavras que você contornou? É a última, penúltima ou antepenúltima? A última. Se é a última, então como é classificado? Oxígeno. Nesse primeiro pontinho aí você vai colocar essas 2 respostas. Última, oxígeno. Pronto. Certo? E explique por que a palavra chapéu recebe acento gráfico e a palavra anel não recebe acento gráfico. O chapéu recebe acento gráfico porque é oxígeno terminado em el. E anel não recebe acento gráfico porque é oxígeno terminado em L. Então você vai colocar ó, chapéu é oxígeno. Chapéu é oxígeno terminada em el, terminada em el, e anel não recebe acento, porque é oxítona terminada em L. Pronto. De acordo com a regra, certo? As palavras oxítonas terminadas em L recebem acento. E as palavras oxítonas terminadas em L não recebem acento. Por isso, chapéu tem acento e anel não tem. Certo? Entendido? Muito bem.
Então essa foi o que? A nossa correção, né, da aula passada, da aula anterior. Porque hoje a gente vai conhecer um novo gênero textual chamado de quê? Notícia. Você sabe o que é uma notícia? Você já leu a notícia? Acredito que sim. Você já viu a notícia? Você já ouviu a notícia? Aonde? Quem te contou? Onde você ouviu? De onde você ouviu? Onde você leu? Né? Então a notícia, ela é um texto jornalístico, certo? Que informa um fato recente. A notícia, ela tem informações verídicas, nada fictícia, certo? Notícias são fatos reais. Costuma apresentar onde e quando o fato ocorreu e os envolvidos no acontecimento. Ela pode ser veiculada em jornais, revistas, internet, rádio e TV, certo? A notícia, ela nos dá essa informação, onde aconteceu, o que aconteceu, né? Quando aconteceu, que é o que a gente vai ter informação nessa nossa notícia aqui do texto. Diz assim: muitas informações sobre o que acontece no mundo e ao nosso redor chegam até nós por meio de um gênero muito comum no dia a dia, a notícia. Você lê notícias? Você gosta de ler notícias? Você gosta de ouvir notícias? Quais tipos de notícias chamam a sua atenção? Notícias boas, notícias ruins, né? Notícias de interesse, né, do público, ao público todo. De que forma as notícias chegam até você? Alguém te conta? Você leu no jornal? Você viu na internet? Você viu na televisão? Você ouviu no rádio? De que forma essa notícia chega até você? Né? Agora você vai ler uma notícia sobre um dia especial que envolve a conscientização de crianças sobre a deficiência física. Olha só. Crianças participam de bate-papo com um atleta paralímpico em dia de mobilização. O que é que diz essa notícia? Dia Nacional, dia 21 de nove de 2016, 13h40, Brasília, da Agência Brasil. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado hoje, 21, crianças de escolas públicas do Distrito Federal participam durante todo o dia de atividades voltadas para a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Os estudantes fizeram um passeio de metrô e receberam orientações sobre acessibilidade e respeito aos direitos. Em seguida, se reúnem na estação do metrô da quadra 112 da Asa Sul, onde participam da palestra e de um bate-papo com o atleta paralímpico Cláudio Irineu da Silva. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Defesa das Pessoas com Deficiência, Carlos Guimarães, é importante sensibilizar a sociedade sobre a necessidade das pessoas com deficiência. O dia 21 é o símbolo do dia de luta da pessoa com deficiência. Então, esse é o dia de se mostrar para o Estado, mostrar para a população que nós queremos sair de casa, queremos trabalhar, participar da cultura. Nosso problema com a acessibilidade, com a mobilidade é muito grande. Esse é o momento em que a gente tenta mobilizar a sociedade como um todo para entender esse processo, disse ele. O atleta paralímpico Cláudio Irineu ressaltou que o evento é importante para conscientizar as crianças, porque elas serão os políticos do futuro. Nós costumamos falar que conscientizar as crianças é fundamental, porque são elas que vão se tornar os políticos, os arquitetos, os construtores, que vão pensar na gente na hora de fazer uma construção. Tendo essa consciência agora, com certeza vamos colher frutos disso no futuro, concluiu. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi regulamentado na última segunda-feira, 19, pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. O Conselho é responsável por formular diretrizes, propor políticas públicas e monitorar ações que visam a garantia dos direitos das pessoas com deficiência do Distrito Federal.
tá certo? Então aí nós temos, ó, certo? Essa notícia que fala sobre essa questão, né, das crianças que batem papo com o atleta paralímpico. Você sabe qual a diferença de acessibilidade e mobilidade? O que é acessibilidade? É ter acesso a algum lugar, a alguma pessoa, a algum objeto. E mobilidade é a capacidade de se mover, certo? Então nessa notícia aí, a gente vê essa, né, de extrema importância essa questão das pessoas com deficiência, né, a acessibilidade, a mobilidade, né, o que é que impede dessas pessoas terem acessibilidade e mobilidade, tá bom? Então você vai ler com bastante atenção de novo esse texto, essa notícia, né, que é um texto realmente de um fato verídico, tá certo? Você vai ter aqui, quando você olha lá abaixo da notícia, você vai ver onde o fato ocorreu, certo? Que foi o que? Lá em Brasília, Distrito Federal. Quando ocorreu o evento noticiado, que foi no dia 21 de setembro de 2016, tá certo? E quem foi que participou desse evento? As crianças de escolas públicas, tá bom? Então você vai ler novamente da página 18 até a página 19 e vai responder para mim da página 20, certo? Até a página 22, tá certo? 20 a 22. E não esquece de mandar para mim, estarei lá esperando por você, ansiosa pela sua atividade, tá bom? Manda pro meu zap, ou então poste na plataforma, que eu estarei lá dando o meu ok. E na próxima aula a gente tem nosso encontro de novo, certo? Beijos e abraços para cada um de vocês.